Eu vou começar falando para vocês um pouco da Abrapso, o que é a Abrapso, e o Núcleo Aham, Roraima e um pouco do que a gente vem fazendo por aqui, por Roraima. A Abrapso, ela é uma instituição que, a sigla, né? Eu vou falar a sigla porque pode ser que as pessoas não conheçam, eu estou falando aqui. É a Associação Brasileira de Psicologia Social. Ela tem diversos núcleos pelo Brasil, e aqui nós somos o Núcleo Roraima. É uma instituição que ela tem o objetivo, né, de unir as pessoas que estão empenhadas no desenvolvimento da psicologia social no Brasil, por meio da interação com os movimentos sociais, com as outras áreas do conhecimento. E a gente tem o intuito de garantir um compromisso ético-político com as populações e povos que estão submetidos a desigualdades sociais e econômicas, às condições de vulnerabilidade, à opressão e quaisquer tipos de violência. A gente, né, visa, no fim, contribuir para uma sociedade justa e igualitária. Falar um pouco do nosso convidado, que é o professor doutor Leandro Roberto Neves. Ele possui graduação em psicologia pela Universidade de Taubaté, possui mestrado em gestão e desenvolvimento regional também pela Universidade de Taubaté e possui doutorado em psicologia social pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente, ele é docente e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, mas ele atuou durante muitos anos como professor do curso de psicologia da Universidade Federal de Roraima, então ele conhece muito bem a nossa realidade. Ele tem experiência na área de psicologia, com ênfase na psicologia social, psicologia ambiental, psicologia das emergências e desastres, atuando principalmente com os temas de cidade, políticas públicas, território, educação, projeto interdisciplinar e cultura. Durante a live, vocês podem estar mandando perguntas, eu acho que tem uma opção de mandar perguntas, né? Ou mandem digitando mesmo aqui durante a live, que eu vou anotando e depois eu vou passar para o nosso convidado. Agora eu passo a palavra para ele, o professor Leandro. é. Boa noite, Wellen. Boa noite, Boa noite. internautas. Associado, tá ouvindo bem? Como é a primeira vez que eu estou usando no Instagram para fazer uma live, o som tá bom, Wellen? Tá bom, tá Tá tranquilo. bom? Então, Para mim tá bom. boa noite, então, aos filiados da Abrapso, principalmente aí do Núcleo Roraima. A quem não é filiado também, mas os filiados do núcleo brasileiro, né, assim, que estão espalhados aí por todo o Brasil. E agradecer o convite aí do núcleo Roraima, A gente que né, agradece. faz tempo que eu não apareço aí em Roraima, depois de eu ir para a UF. Então, vou entrar já no tema, para a gente ter um tempo aí para responder questões, fazer um bate-papo aqui, né, de uma forma mais descontraída. Bem, o tema que eu escolhi para falar hoje é o desastre do dia a dia, reflexões e orientações em tempo de pandemia. Então, a primeira coisa assim que provavelmente causa uma indagação nos internautas é porque o desastre do dia a dia, né? Então, o desastre, aí eu vou ter que fazer uma retrospectiva, como professor, fazer é, numa perspectiva bem histórica e longínqua para a gente depois chegar ao final para falar um pouco da pandemia. Bem, então assim, eu entendo o desastre como uma crise, e uma crise do tempo social que nós estamos vivendo, sobretudo nos aspectos econômico e político, né? Óbvio que entra outros, mas ao meu ver essas duas esferas são as grandes esferas. Mas para entender um pouco o desastre, aí eu vou fazer agora um aporte na teoria evolucionista. A Terra tem mais de 3,5 bilhões de anos, né? E, segundo a teoria evolucionista aí do pessoal das ciências naturais, tal, os paleontólogos, eles dizem que a Terra sempre houve grandes destruição de massa. Mas, assim,
ele sempre se refere a 5 grandes, né, destruição de massa, mas eu vou falar somente de uma, e muito rapidamente. Então, há mais ou menos 250 milhões de anos, que quando teve a formação da Pangeia, que extinguiu os dinossauros, tal, teve uma destruição de massa. E essa destruição de massa, ela foi provocada, as hipóteses, né, por um grande meteoro que caiu talvez numa região ali onde que nós chamamos de México, por questões climáticas, que aí envolve desde erupção vulcânicas e até o resfriamento da Terra, porque ciclicamente a Terra às vezes sai do eixo e ela congela boa parte do seu território, né? Isso o planeta Terra vira uma geleira só. Bem, essa destruição, ela estima-se que ela destruiu ou extinguiu 95% das espécies vivas naquele momento da Terra. E aí, com o ciclo evolutivo da Terra, essas espécies depois ela foi se mutando, né, a um salto de mutação e foram se tornando, foram ampliando o número de espécies e também desenvolvendo outras. Bem, aí eu vou dar um... Oi. Alguém falou aqui que travou. Travou? Travou, pessoal? Alguém mais pode falar? Se está escutando tudo bem? Tá bem? Posso continuar? Continua. Tá. Continua. Bem, aí, falando então dessa última grande destruição de massa, que eles consideram a destruição mãe, né? Aí eu vou dar um salto nessa teoria para dizer assim, que os seres humanos, isso eu estou falando 250 milhões de anos atrás, os seres humanos, nesse processo evolutivo, segundo a teoria darwinista, Então, parece que o Leandro travou aqui para mim. tá tudo tranquilo, Ellen? Então, pera, acho que você tem que voltar um pouquinho a partir desse evento que você falou aí. Porque deu uma travada, agora deu para mim. Pode continuar, agora tá bom. Pode continuar? Tá. Então, Pode. é que assim, houve essa destruição de massa há 250 milhões de anos por uma questão climática e talvez por esse meteoro, mas aí passando esses milhões de anos, depois, há 200 mil anos, e não é mais milhões, há 200 mil anos surgem os primeiros homídeos. Então é o processo desse salto biológico que aí, e essa mutação, que aí de uma espécie do macaco aparece um homídeo que aí vem evoluir para ser nós, os seres humanos, da forma que nós concebemos hoje. Mas por que eu estou falando tudo isso, que parece meio estranho? Porque aí, nesse processo da evolução da Terra, sobretudo da evolução dos seres humanos na Terra, eu vou fazer um pulo gigantesco nos últimos 500 anos. Então, nos últimos 500 anos, a atividade do homem vinda através do desenvolvimento tecnológico, aí a revolução industrial, a revolução, o uso da tecnologia elétrica, aliás, o uso da energia elétrica, que promoveu um salto qualitativo na produção de bens, na interferência, na apropriação da natureza de uma velocidade muito maior. Então, assim, aí é o advento da transformação da natureza em objeto, em mercadoria, com o nascimento do sistema capitalista, tal. O que aconteceu nesses últimos 500 anos, né, para relacionar com o tema? A aceleração da destruição das espécies, ela ocorreu 100 vezes mais em condições naturais. Ou seja, então a gente já tem um processo que por si só em algum momento vai ter crises, né? Vai ter essas crises climáticas em função da própria evolução da Terra, ela é estrutural,
mas aí a interferência dos seres humanos nesse processo acelerou 100 vezes mais, né? Aí, vindo para a realidade hoje, o que, que significa isso? Se você tem todo as espécies do planeta passaram a ser ameaçadas pela atividade humana. E principalmente a própria espécie humana passou a ser ameaçada. E aí vou dar como exemplo para você, o crime de Mariana, o crime de Brumadinho, né, o crime ecológico. Ali houve, através da intervenção humana, né, num sistema de racionalidade econômica que é o capitalismo, que depois a gente pode falar um pouco da busca do lucro, de uma sociedade de consumo, tal, da apropriação da natureza para se transformar em lucro. Bem, nós eliminamos talvez milhares de espécies ali, e algumas provavelmente em extinção. E aí, se a gente dá um salto para o número de pessoas, né, isso tem um relatório mundial de desastre, que ele vai dizer que por ano há mais de 200 milhões de pessoas são afetadas por algum tipo de desastre. E todos esses desastres, de uma certa maneira, eles têm uma intervenção humana, né? Então é importante a gente compreender isso, que quando nós vamos agora falar um pouco, daqui a pouco, de pandemia, nós temos que entender que a atividade humana sobre a Terra tem provocado uma forma de aceleração da extinção de muitas espécies, seja as espécies vivas e não vivas, como minerais, né? E isso está tendo um desdobramento muito grande, que é o tema que a gente vai falar agora da pandemia. Por quê? No século XX, houve duas grandes pandemias, que foi a gripe espanhola e uma pandemia que teve na década de 50, que atingiu mais lá o continente da América, o continente árabe, os países árabes, né, o Oriente Médio, e foram duas, e em 100 anos. No século XXI, em 20 anos, já houveram 4. O Covid é a 4ª pandemia que há no século XXI, né? Só que, por que está acontecendo isso? Porque o vírus também é um organismo que ele sofre mutação. Como a atividade humana ela está destruindo a natureza, destruindo a biodiversidade, que aí é um elemento importante também. Esse modo de vida que nós adotamos para nós, pautado nessa racionalidade econômica, ele é contra a diversidade. Ele cria um modelo de vida que, além de destruir a natureza, ele padroniza as coisas. Aí eu vou dar um exemplo, para não ficar muito abstrato. Na Índia, existia, até o século passado, mais ou menos 10 mil espécies de arroz. Hoje, há uma produção de apenas 6 espécies no território cultivável de arroz na Índia. Então, assim, há uma extinção que é da espécie, há uma extinção que é da genética. E há uma extinção das culturas, há uma extinção da língua. Ou seja, nós estamos num processo caótico de destruição das espécies vivas. E como esse modelo ele está se autodestruindo, ele não está só destruindo pela catástrofe, como a catástrofe da fome, né, da violência. Ele também está destruindo a partir que ele está promovendo a extinção de espécies, esses saltos dentro da biodiversidade, que está promovendo a transposição de um vírus, né, que é de origem animal, para um vírus, para um outro animal, que é o homem, né? Então, assim, o desastre do dia a dia é porque o desastre ele é estrutural ao nosso modelo de vida. Então, assim, a pandemia é um desastre, mas existem outros desastres que estão ocorrendo diariamente e que se somam. E que, se a gente for ver o número
pandemia. Bem, aí vamos entrar no Covid em si, né? O que o Covid vem nos mostrar, né? Que é um outro desastre nessa perspectiva, que tem a ver com esse modelo de vida da racionalidade econômica. O que ele promove? Primeiro, que ele é um vírus letal, né? Ele não mata todas as pessoas que são contagiadas, mas ele é letal. Como a forma de disseminação dele é muito rápida, então as pessoas não estão seguras. Todas as pessoas, né? E aí, Leandro, oi. desculpa interromper. Dá só uma conferida na tua internet, porque o áudio tá um pouco ruim, assim. E a imagem também. Tá tudo ok por aí, a internet? Tô trazendo Sim, som. tá tudo. Ah, tá. Então, a gente tá te escutando, mas a imagem ficou bem ruim. Mas deu uma travada no áudio, por isso ficou. Deu uma travada no áudio, por isso que eu interrompi agora. Mas daí pode continuar. Agora tá bom o Tá. áudio. Aí eu não sei agora onde parou, mas depois que ficar esses saltos, como está oscilando pelo jeito, aí a gente resolve nas perguntas. Tudo bem? Pronto. Tudo Pronto. bem. Bem, então, assim, dentro desse, o Covid, então, como um vírus que é letal e que se espalha rapidamente e ele não é, assim, visível, né? Obviamente, um vírus não é visível ao olho nu, mas isso provoca um sentimento nas pessoas de ameaça da vida, né? E é aí que é um ponto que eu quero chegar, que tem a ver com nós, da psicologia social, que se você tem um elemento que ele, no caso um vírus, que ele ameaça a sua vida, então isso provoca ou abala um dos princípios que talvez seja o mais importante da subjetividade, que é a do equilíbrio. Nós sabemos que, pelas teorias psicológicas, a busca do equilíbrio é uma constante, mas o equilíbrio em si, ele é intangível, né? Mas nós sempre buscamos ele. Nós estamos mas buscamos um equilíbrio, né? Hora menos, hora mais, mas assim, dentro de algumas teorias, aí até eu vou usar, não do campo da psicologia, porque o equilíbrio ele só é possível num estado de homeostase, né? Ou dentro aí para quem é mais, ele é só no nirvana que se vai encontrar um equilíbrio, né? Vamos dizer assim na teoria aí, nessas místicas e tal. Mas isso metaforicamente é importante para a gente entender que esse vírus ele ameaça a vida e a primeira coisa que ele coloca para nós é o desequilíbrio, o contrário de um equilíbrio. E como ele se espalha muito rápido de diversas formas, ele coloca um outro desafio que o ser humano não estava acostumado, que é o desafio de se isolar, é o isolamento. Para você não se contagiar, você precisa se isolar, ou seja, restringir a sua sociabilidade presencial. E isso também coloca para nós um outro ponto de discussão e que me parece paradoxal, que ao ele forçar, porque você tem medo da morte. Então, ao você ter medo da morte, ele te coloca numa posição de medo e de refúgio. Aí você precisa se isolar. Quando você se isola, nós estamos num momento societário que é muito utilizado as tecnologias de comunicação, né? Haja vista essa que nós estamos usando aqui agora. Mas me parecia até então que cada vez mais o ser humano estava abandonando o contato físico, né, a presença, e se importando mais com as tecnologias de comunicação, né, e o que ela propicia de relação virtual. Só que, estranhamente, como você tem uma força que empurra você para o isolamento, que foi o que aconteceu agora, que compromete as suas redes de sociabilidade
e te confina com o seu núcleo primário, muitas vezes a família, mas outros casos sozinho, outros casos, né, com um grupo de amigos, mas normalmente a maioria da família. Eu tenho que fazer uma ressalva. Eu estou falando aqui de um grupo de pessoas que tem um determinado acesso, pelo menos tem uma casa, porque isso não se aplica à população sem casa, à população de rua, à população que está no último estrato da sociedade, que mora em favela. Por sinal, tem até um manual lá no Rio de Janeiro, que lançaram agora uma parceria aqui com a UF, que da Marielle, leva o nome da Marielle, que é as atividades que a comunidade, né, que mora na favela estão fazendo em combate ao Covid, né? Mas assim, fazer uma ressalva que existe essa população que ela tem um outro modo de operar, que não é um modo de uma parcela da sociedade. Mas bem, então o isolamento, ele te aparta da presença das outras pessoas. E aí ele forja em você um desejo, uma vontade de estar com a pessoa, coisa que até então você não ligava, né? Vamos dizer assim. Né? Até então parecia que o mundo estava caminhando, né, para aqueles filmes futuristas que você ia namorar com um robô, que você ia ter algum tipo de contato com um outro que está que não existe enquanto presença física, tá? Uma inteligência artificial, mas não. E aí, ao meu ver, ao meu ver, então, o que eu vou comentar é que esse contato, né, via internet, via os aplicativos, ele supria, né, era o suficiente até a gente estar nessa situação de ter que estar isolado obrigatoriamente, né? Parece que houve essa mudança que daí que você vai falar mais sobre isso. Mas era isso, assim, as pessoas eram convidadas para sair, aí tem vários memes na internet. Nunca mais eu vou recusar o convite de um amigo, porque antes eu inventava um monte de desculpa, não queria ir. Daí agora todo mundo tá falando, não, vou para todos os convites quando acabar a quarentena. Sim, é isso mesmo. Então, o que é? Aí você tem esse primeiro elemento que eu achei importante, que ele traz para a humanidade que o outro é importante presencialmente. Que nós podemos ter as tecnologias sociais, mas que o outro é importante presencialmente. Então, isso é um ponto, né, que é importante ressaltar. Uma outra característica, não estou dizendo que o Covid é bom, tá? Só estou fazendo aqui uma análise, não estou dizendo que o Covid é bom. Pelo contrário, é muito ruim. Mas ele, enquanto um desastre, ele tem a possibilidade, né, lá no final eu vou dizer isso, mas ele tem a possibilidade de talvez fazer o ser humano repensar algumas coisas. Mas um outro elemento que é importante, que ele ativa fortemente, que já vinha do modelo de sociedade que nós estávamos vivendo, que é o medo. Então, como ele atinge o desequilíbrio, né? Ele força um desequilíbrio social. E ele provoca o medo da morte, que é o maior, talvez, para algumas pessoas, o maior medo, né, que acompanha as pessoas. Ao forçar isso, esse sentimento de medo, essa privação dos seus contatos sociais, seja dos seus amigos, dos seus parentes, de uma maioria. Então, essa retirada do isolamento e esse desequilíbrio, porque aí ele atingiu um princípio básico que era do equilíbrio. Esse desequilíbrio, me parece que as pessoas, não todas, mas assim, têm tido mais episódios depressivos, tal, né? Por toda essa situação. Um outro ponto importante é que, ao ele forçar você ficar dentro de um lugar com as pessoas, né, que você tem um contato maior, ele também provoca na família uma outra ordenação. Primeiro que você tem que trabalhar dentro da sua casa, para aqueles que têm trabalho, né? Para aqueles que têm trabalho, tem que trabalhar dentro da sua casa. E isso já provoca um desconforto, porque até então você usava a sua casa apenas para dormir.
O segundo, que ele força você a ficar o dia inteiro com seus filhos, com sua companheira, com seu companheiro, enfim. E aí provoca outros desequilíbrios, né? Ou aproximações ou distanciamentos, né? Porque são hábitos diferentes. Você vê que você tem uma órbita do trabalho dentro dessa sociedade, que aí lembra muito lá o filme de Chaplin, que é dos tempos modernos, que você só vai na sua casa quanto compensação para o seu corpo físico, mas aí ele força você a entrar em contato diretamente com as pessoas que fazem parte da sua vida, né? Então isso é um elemento também que tem provocado distanciamentos. Do lado positivo, provoca reflexões, provoca compreensões e tal. Do lado negativo, que é o que tem ocorrido, provoca muita violência. Provoca violência doméstica e principalmente a violência contra a mulher. Porque é esse sujeito que está desequilibrado, está com medo, está desempregado, ou seja, está desamparado, ele vai e ainda estar com raiva, passa a violentar os seus pares, né? Vamos dizer, então, um aumento muito grande da violência contra a mulher nesse contexto de pandemia. Então, esses são alguns elementos importantes para a gente pensar que o vírus, ele forja uma relação intrapsíquica, né? Que todos nós temos, mas que não estava ativada. E isso tem uma expansão para suas relações primárias, suas relações secundárias, e então ele interfere diretamente no modo de convivência das pessoas. Isso numa perspectiva muito intra, né? Aí expandindo um pouco isso para as relações sociais, eu vi vou até ver aqui o nome eu vi um texto que eu achei muito bom de 4 autores, né, num jornal, aí para não ser injusto com a pessoa, porque é uma reflexão delas, né, não é minha, assim, mas que eu achei importante para fazer um link aqui. Aí era da Renata Ferreira, assim, são 4 autoras: Renata Ferreira, Janaína Silva, Tatiana Encarmo Souza e Carmen Costa. E aí o que eu achei bacana dessa reflexão dela que eu trago aqui, né, que eu me aproprio, que elas colocam que esse contexto de pandemia dentro dessa sociedade que nós estamos falando, ela teve 5 momentos. O primeiro foi o momento da negação. Então as pessoas, como isso é possível? Como uma destruição dessa, as pessoas não acreditaram, então elas negaram. Ao elas negarem, obviamente que elas correram mais risco, porque elas continuavam andando pela rua, enfim, não queria criar nenhuma medida de prevenção aí da OMS e tal. Só que os meios de comunicação divulgaram em massa o número de morte dessas pessoas e tal. Aí veio um segundo momento. Qual foi o momento? O momento da raiva, porque elas, nossa, realmente isso é verdade. Não tem como eu escapar disso, né? É realidade. Ao elas terem que reconsiderar sua negação, gerou essa raiva. E essa raiva a gente pode até perceber no nosso governo, né? Que fica instigando as pessoas a irem para a rua, porque todo mundo que ele está negando, ele está com raiva. Mas isso, né, uma boa parte da população. E aí, então, a raiva gerou ressentimento, gera a xenofobia, porque se eu estou com raiva, aí eu vou e atribuo toda a culpa aos chineses, né? Então, assim, aí um comportamento xenofóbico, enfim, tudo que tem aparecido aí na mídia e tal. Né? Aí vem um terceiro momento que eu achei bacana, que é o momento da barganha. E o momento da barganha é um momento assim que as pessoas tentam negociar alguma cura milagrosa para a situação do Covid, sendo que a ciência está demonstrando que todos os resultados, não tem nenhum ainda comprovado que cura o Covid, né? Mas aí aparecem os charlatões, os fake news, principalmente em credos, né, assim, em setores religiosos, independente da vertente, né, ali religiosa, as pessoas tentam vender algum objeto para cura, enfim.
Então aparece esse momento da barganha. Um quarto momento que ela vai colocar, que é o momento do desamparo, que é o momento que talvez a gente se encontre mais, que é esse momento que você se dá conta que a maioria da população, pelo menos, está desempregada, que está na sua casa, não pode sair, não pode ter esse contato social, que realmente ela tem que se cuidar, seguir as orientações, né, de cuidado, de higiene e tal. E aí também esse voo interno, né? Porque aí você está fragilizado psiquicamente, as tensões aumentam muito dentro da sua casa, as tensões psicológicas e tal. E por último vem a aceitação, que seria um momento da pessoa fazer uma retificação subjetiva, né? Ela rever tudo isso e caminhar para um outro patamar. E aí eu volto na reflexão, no sentido que, nesse último momento, ela está buscando aquele equilíbrio que eu comecei lá no começo, né? Porque o vírus ele vem provocar tantos desequilíbrios, mas eu preciso tomar conta, fazer uma ressignificação de tudo isso e buscar um equilíbrio. E como que eu busco esse equilíbrio, né? Como que eu consigo me sobreviver diante de tudo isso? Aí eu preciso, para alguns mais pragmáticos, retomar algum tipo de rotina, para alguns que são mais espiritualistas, né, se ater mais a práticas de meditação, práticas de relaxamento, de reza, enfim, cada um. Outros começam a organizar um pouco a rotina da sua casa, a colocar os filhos num sistema que eles também tenham um respiro. E aí cada família está se adaptando a esse contexto de tensão. Mas, já vou caminhar para o final, no sentido, aí o Covid, ele como um vírus que provoca uma destruição de massa, que provoca essas tensões psicológicas, tem um elemento que eu deixei para o final, que é assim, tá, você está falando de tudo isso, mas para onde caminhar? Para onde caminhar? Para onde caminhar no sentido que a gente precisa rever o nosso paradigma. Nós estamos num paradigma pautado na racionalidade econômica, um paradigma que é contra a diversidade, um paradigma que ele extingue já milhares de espécies anualmente, que as pessoas morrem diariamente em catástrofes tão quanto ou mais nocivas do que o Covid. Num paradigma que tem uma primazia no lucro, nos objetos, né, e não nas pessoas. Então a gente precisa caminhar para um paradigma da relação humana, ou a relação com os seres vivos ser o principal. Leandro, pode repetir a parte para onde a gente tem que caminhar? Qual seria o paradigma que a gente tem que caminhar? Então, que deu uma travada. Nós temos que caminhar para um paradigma que priorize as relações humanas. Porque nesse processo acelerado que nós estamos de destruição das espécies, uma das espécies que estão ameaçadas é a espécie humana. Obviamente que nós sabemos que já existe, nós estamos usando toda a nossa tecnologia, toda a nossa capacidade de construção, né, para já pensar em naves, para se migrar para outro planeta, como saiu um estudo na NASA, que em 2030 já vai ter um ônibus espacial para colonizar Marte. Então a espécie humana, ela vai ainda sobreviver, né, uma pequena camada, mas ela corre o risco de implodir ou de extinguir todas ou quase todas as espécies dentro do planeta Terra, igual àquela destruição de massa que eu falei para você há 250 milhões de anos atrás. Só que aquela demorou bilhões de anos para acontecer, de coisas aí na Terra. Mas a nossa, nos últimos 200 anos, nós já matamos mais de 4 bilhões de pessoas. Mais de 7,5 bilhões de pessoas, ou seja, em 200 anos nós já matamos a metade da população da Terra. Óbvio que nasceu de novo, né? Mas assim, percebe o número de mortes por guerra, por outras pandemias,
por acidentes nucleares, enfim. Então a gente caminha, nós precisamos caminhar para esse paradigma da humanidade, um paradigma que preserve a diversidade e preserve as espécies, todas as espécies vivas e não vivas. É isso, Ellen, assim, para a gente começar um bate-papo. Tá, muito bom, obrigada, Leandro. Uma ótima fala, reflexão, né, sobre esse momento. Eu vou abrir agora para quem quiser perguntar alguma coisa, pode mandar aqui pelos comentários mesmo, e daí a gente já vê e já vai respondendo. Enquanto isso, eu andei lendo algumas coisas e assistindo algumas coisas, né? Enquanto você falava, eu fiquei pensando, né, que a gente tem que caminhar para esse paradigma de preservar a espécie humana. E que esse momento de pandemia surge uma ambivalência, né? Que daí a gente tem um lado que a gente está recluso e daí surgem várias questões para quem pode ficar recluso, é claro, né? Mas também emerge aí as nossas desigualdades sociais, então elas ficam muito mais claras agora, porque no Brasil, né, tem uma característica que a gente está podendo notar de que quem define quem vai morrer ou quem vai viver não é a faixa etária, como nos países de primeiro mundo, que daí são os idosos que mais morrem, né? Mas a gente está vendo que, pelas estatísticas, de que as pessoas que são infectadas são menor o número de pessoas infectadas ainda, né? Dentro das classes mais baixas, mas em compensação a morte, a letalidade é muito maior. Então, a gente vê aí um genocídio, né, da classe mais pobre. E ao mesmo tempo que coloca tudo isso, que emerge tudo isso, esse momento de pandemia, também surge um outro lado, que é o lado da solidariedade, né? Que daí eu acho que a gente notou em alguns momentos as pessoas se unindo para cesta básicas, para distribuir cesta básica para quem não tem o que comer nesse momento, que daí o governo demorou, né, para dar essa assistência para as pessoas que estão desempregadas ou que não tem nada e que vivia de bico, que agora não tem mais como fazer isso, né? E talvez esse caminho da solidariedade, a solidariedade eu digo de uma forma que o Pedrinho Guareschi traz de uma forma genuína, né? Não uma solidariedade no sentido de assistencialismo, por exemplo, sabe? Mas uma solidariedade de uma forma genuína mesmo, talvez caminhar para esse momento, né? Pudesse contribuir para esse paradigma de preservar, né? Na espécie. Daí a gente ia contra essa lógica que a gente vive, que é uma lógica neoliberal, que prevê ali a exacerbação do individualismo, enfim, vangloria o individualismo, né? Essa lógica que a gente vive, e daí a solidariedade caminhar por esse lado parece, né, um caminho que contribuiria para esse paradigma de preservar a nossa espécie, né? Você traz assim um ponto que é chave, porque o Covid, até brincando aqui, né, ele não é seletivo, né? O vírus não é seletivo, né? Mas a forma de tratamento e de proteção contra ele é seletiva. Então ele desnuda o fracasso das políticas neoliberais. Desnuda esse modelo de vida no qual nós estamos pautados, que é da acumulação, né? Porque ele ataca justamente assim, olha, se vocês tiverem um sistema de saúde no qual comporte, que tenha acesso a todas as pessoas, né, o número de óbito pelo contágio seria muito pequeno, minúsculo, mas não é isso que acontece. Então ele coloca em evidência o fracasso das políticas públicas nesse contexto do neoliberalismo. Só que por trás disso, Ellen, aí tem um dado que eu falei, mas eu não explorei, mas pela tua questão é possível, que existe realmente uma dualidade. Existe porque ele pode tanto lá na frente fazer com que alguns chefes de estados que se orientam nessa lógica econômica, né,
mas que estão revendo alguns princípios e tendo medidas extremamente voltadas para a população. Ele também, do outro lado, ele instiga, ele fomenta governos autoritários a implantar medidas de restrição, de arroxo, né, vamos dizer, pensando até que mesmo no Brasil, né, enquanto você libera 1 trilhão para os bancos, você estão se votando projeto para redução de salários dos servidores públicos, né? Então, assim, há uma inversão na lógica. Mas o que está por trás? Por trás é que nós temos um modelo de sociedade pautado numa racionalidade econômica, e essa racionalidade que ela se tornou hegemônica, né, que é o capitalismo e as políticas neoliberais, e aí parece como impossível das pessoas saírem desse sistema, mas não é impossível, é possível, né? Só que lá no começo eu disse que, sobretudo, o modo de vida que nós estamos seguindo, ele é pautado na economia e na esfera política. Então, você tem duas grandes esferas que são orientadas pelo um modo de vida, um modo de organização social e de exploração do trabalho humano, né? Aí vamos lembrar do Marx, um modo de apropriação do trabalho do humano, que é de você enxugar, de você liquidar o outro, né? É isso que é muito, porque não é só explorar o outro, é você liquidar o outro. É isso que eu quero dizer. Nós estamos vivendo, ele não vai simplesmente criar um contingente, um exército de desempregados e de famintos. Não, ele vai destruir o modo de vida societário, entendeu? Ele vai destruir. Aí me parece que, de um lado, alguns governantes entenderam isso e, de outro lado, não. Isso é um ponto. O outro ponto que é importante para essa discussão é que, em contexto de catástrofe, no livro lá, né, até que você tem, Psicossociologia do Espaço, que eu escrevi sobre aqui São Luís do Paraitinga, o que eu percebi? Percebi que numa inundação, as pessoas, elas ativam numa situação de medo, no qual a única coisa que você tem para agarrar é a sua vida, porque você não tem como se agarrar em mais nada. Existe uma potência humana que ela vai algumas para a solidariedade, mas algumas vai para um outro lado que também é da dimensão humana, que é da agressão, da violência. Então, vou usar aí Roraima, por exemplo, né? Nesse contexto de catástrofe social, que é um processo, e aí eu não sei como que está aí a fronteira, tal, né? Já faz 1 ano e pouco que eu saí daí. Mas, assim, o que a gente via? Que num contexto de conflito social, de xenofobismo e tal, pessoas desenvolvem a solidariedade, muitos grupos se organizando para ajudar os refugiados, mas outras pessoas querendo destruir os refugiados, querendo matar, querendo explorar sexualmente, enfim. Então, a catástrofe, ela provoca no ser humano, ela provoca a dimensão, seja da benevolência, mas seja da maldade. Então, não tem como a gente ter uma sociedade, assim, ao meu ver, né? Uma sociedade que ela será só benevolente, mas é possível ter uma sociedade que as políticas públicas sejam equânimes, que atendam a população, que a gente não tenha um governo autoritário. Isso é possível. Diga. Então, chegou uma pergunta, e eu acho que cabe muito nesse momento a tua fala, foi da Yamila, que é como uma figura de autoridade pode influenciar o comportamento das pessoas em relação à negação do fato de que estamos vivendo uma pandemia. Como uma pessoa autoritária... Uma figura de autoridade, como por exemplo o presidente da República, pode influenciar o comportamento das pessoas em relação à negação do fato de que estamos vivendo uma pandemia. Olha, o primeiro ponto é que ele tem acesso a tecnologias de comunicação. Então, o que ele falar
vai chegar em milhões de pessoas, né? Então não é qualquer pessoa que nós estamos falando de uma pessoa que vai ter acesso ao meio de comunicação. O segundo é que a figura de um presidente, ele congrega um poder que nós delegamos a ele, né? Nós delegamos um poder para ele nos representar. Mesmo que no sistema democrático existe um contingente de pessoas que não votaram nesse governo, mas existe um outro contingente que votou e foi em maioria, então ele representa esse poder que nós delegamos para ele. Ao ele representar esse poder que nós delegamos a ele, aquilo que ele fala, se as pessoas não refletirem, corre o risco, né, de uma coisa imediata, as pessoas tomarem como uma ordem, como algo de normal, né? Então, o contrassenso que está havendo no Brasil é que você tem a ciência que está dizendo, né, sobre o isolamento, sobre os cuidados, sobre a partir da ciência que vamos descobrir a cura e tal. Aí você tem um governo que se apropria de crença, se apropria da sua situação de poder e da sua ignorância para forjar, para que instigar, para sugerir que as pessoas façam coisas que ele acredita, mas sem uma reflexão. Então, assim, o simples fato dele sugerir, né, dele demonstrar, tem pessoas que estão numa situação, porque aquilo que a gente vai colocar de novo, né, o Covid, eu estou falando de uma pessoa que pode ficar dentro da sua casa durante algum tempo, recebendo, de repente, o seu salário. Mas tem pessoas que foram mandadas embora, que não têm renda, que estão ali com seus filhos passando fome. Então, qual é o desejo dessa pessoa? O desejo dessa pessoa é que realmente a situação volte ao normal. E aí, se você tem uma figura de autoridade, que é a maior autoridade dentro do Estado democrático, dizendo assim, olha, vai para a rua mesmo, então você sugestiona para a pessoa que ela pode ir para a rua. Aqueles que não vão partir de uma reflexão. Diga. Então, com relação, né, a gente chegou agora no ponto do isolamento, e aí tem uma outra questão que chegou aqui, e nosso tempo está quase acabando, a gente tem uns 10 minutinhos para essa última questão. O que podemos pensar sobre a questão da adesão ou não ao isolamento e aos movimentos de reabertura do comércio em diversas cidades? Como está a situação de Boa Vista em relação a isso? A pergunta do Carlos. Em Boa Vista, a gente tem o pior índice de adesão ao isolamento social. A Prefeitura de Boa Vista tem tomado uma posição que é de uma política para, sim, mantermos o isolamento, mas daí, no estado em que votou, né, que escolheu um representante, aí assim, a maioria do estado votou nesse representante que relativiza, né, a eficiência do isolamento social. Então, o nosso estado, o isolamento social é mínimo e os casos eles estão aumentando assim de uma forma muito rápida. De uma semana para outra foi mais de 500 casos a mais, sabe? Uma semana. Então, essa é a situação aqui de Boa Vista, né? E daí a pergunta para o Leandro como podemos pensar sobre a questão da adesão ao isolamento social? Eu acho que tem tudo a ver com a influência, né, dessa figura, da presidência da República, que é o nosso representante. Nós temos uma situação diferente dos outros países, principalmente de primeiro mundo. Porque os outros países, por mais que são também neoliberais, os seus governantes foram mais sensíveis, né, e ouviram a ciência e criaram medidas de proteção social, né, para todos os seus cidadãos. Então, e aqui não, né? Aqui por um auxílio de R$600 que os partidos propuseram e ele implantou de uma forma muito forçada, né? Porque ele queria um auxílio de R$200, já foi muito difícil. Então, assim, a gente tem uma população de miseráveis no Brasil, né? Haja visto o número de desemprego, mais de 12 milhões de desempregados no país. E essas pessoas, elas estão com o medo do Covid, mas também o medo de morrerem de fome, né? Então, isso já provoca uma tensão nas pessoas,
uma tensão assim, ou eu morro de contágio ou eu morro de fome, né? Então você já tem uma dificuldade muito grande de convencer a maioria da população do isolamento devido à desigualdade social que há no país. Porque alguns estados têm seguido mais afinco, né? Assim, pelos dados nacionais, eu vi até de Manaus, né? Um pouco hoje, eu vi de Boa Vista, mas assim, que é um isolamento que ele está acontecendo de uma forma muito frágil e ele não está acontecendo no índice que seria desejado, que seria em torno de 60%. Pelo contrário, ao inverso, né? 60%, 70% das pessoas já estão na rua, então o número de contato do Covid é muito grande. Para a gente melhorar isso, teria que ter medidas protetivas mais efetivas que tenham a ver com minimizar a desigualdade social. Porque até então, todas as medidas que estão tendo, haja visto os R$600 aí pelos partidos de oposição, né, que foi uma grande vitória, as medidas que vêm desse representante maior são medidas de contenção de gastos, mas para investimentos nos bancos. Os bancos receberam R$1 trilhão de real, enquanto os auxílios de R$600 chegou a R$80 milhões de reais, mais ou menos assim. Então, e outras medidas, como a tributação das grandes fortunas. Até o momento, vamos pegar o sacrifício da iniciativa privada, sacrifício de quem trabalha no setor público, mas e o sacrifício dos grandes milionários do país? Isso, então, e os outros países, me parece que avançaram muito mais nisso, então foi possível convencer a população, apesar também de haver desigualdade, mas convencer a população a ficar dentro de casa. Porque aí você não teria fome batendo na sua barriga, e aí eu morro de fome ou morro de Covid, né? Não tem muita opção. Ou morro de ser espancado, porque o índice de violência também aumentou muito grande dentro das residências. Acho que é um pouco isso, assim, a questão do Carlos. Um salve aí pro Carlos aí, o meu amigo. É isso. Então, Leandro, nosso tempo está acabando, a gente tem aí 6 minutos ou 5 minutos para finalizar. Eu queria de antemão já agradecer em nome da coordenação do Núcleo Roraima, de todo o Núcleo Roraima, todos os associados daqui, por você ter aceitado esse convite. Eu acredito que é uma reflexão necessária nesse momento e espero que as pessoas tenham gostado também, né? E então dou esse tempo para você fazer suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer também, né? Agradecer ao Núcleo Abraço aí em Roraima, você, o Caob, não sei mais quem está no grupo, assim, mas todo o grupo. A Eli, a Emília, o Carlos. Eli, Emília, Carlos, né? O Carlos talvez eu veja ele aqui em São Paulo daqui a um tempo, mas, né, então agradecendo vocês. Agora, quanto a esse tema do Covid, eu queria assim, que o Covid é uma coisa ruim, né? Obviamente que está matando milhões de pessoas, mas entender se a gente não mudar o nosso modo de vida, sair um pouco dessa racionalidade econômica, priorizar outras coisas, já que tivemos que ficar no isolamento social, alguns, né? Não todos. Se a gente não mudar isso, nós vamos ter uma sociedade igualzinho ou pior quando passar essa pandemia. Só que não tenha a ilusão que outras pandemias surgirão e cada vez mais fortes. Assim como outros desastres sociais que já estão ocorrendo no dia a dia vão se intensificar e vão colocar em risco toda a vida humana e a vida das outras espécies, né? Então, eu acho que nesse momento aí de desolação, nesse momento de cuidado consigo, cuidado com o outro, de desespero, porque também a gente olhar os noticiários diariamente, a gente começa a ficar em desespero pelo número de mortes e pela falta, imbecilidade de algumas políticas, tal, né, ou não políticas, né, não podemos muitas vezes, sei lá. Então, a gente começa a intensificar o nosso estado psicológico, as nossas tensões e ficar doente. Eu espero que
que durante esse tempo podemos refletir, sair outras pessoas do Covid, né, dessa pandemia, e tentar aí mudar realmente o mundo para um outro paradigma, né? E isso não depende de uma pessoa, depende de todos nós. Espero que haja um contágio de um novo paradigma, um paradigma centrado na relação humana e na equidade social. Então é isso que eu desejo. Um abraço para você e para todos aí de Roraima e outros que, para quem está assistindo, internauta aí no Brasil, a Gisele está assistindo aqui, para todos, Gisele, para todos os internautas. Então, obrigada, Leandro, eu que agradeço a todo mundo que acompanhou. A gente vai disponibilizar essa live na página do Instagram e também na página do YouTube da Abrapso Nacional. Tá? Obrigada, até a próxima live, gente.